Salve minha galera maravilhosa, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Os Literatos, o programa que traz a você conhecimento de literatura, debate, interpretação de poema, conto, crônica e tudo mais que for possível, né, Sidney? A verdade é que nós vamos passear por todos os universos possíveis e talvez até os impossíveis, porque a gente ainda não conhece. Exatamente. Eu sou o professor Pablo Jamilk, ao meu lado o grande professor Sidney Martins, e eu já vou dizer para vocês, o tema de hoje é fabuloso porque nós decidimos pegar poemas de duas escolas literárias, dois estilos de época, e aparecemos aqui para que a gente possa, de alguma maneira, ajudar o indivíduo a entender um pouquinho disso, a apreciar a literatura, principalmente a literatura do nosso país. Nós somos aqueles puxa-sacos da literatura brasileira, né, cara? E, sei lá, acho que toda vez que a gente aparece aqui, a gente quer mostrar como a literatura brasileira é valiosa. E para provar que não é chato, eu vou até contar um fato que eu vi uma vez num sarau em Mariana, Minas Gerais, quando eu fui passear com a galera da faculdade num EREL, né? Porque tem o ENEL, que é o Encontro Nacional de Estudantes de Letras, certo. E tem o ENEL, e tem o EREL, que é o Encontro Regional de Estudantes de Letras. Perfeito. E aí a gente foi para participar ali em Ouro Preto, mas ficamos situados em Mariana, que é pertinho de Ouro Preto. E aí teve um sarau, e aí no meio do sarau, um amigo meu chamado... Inclusive, ele foi um dos poetas que a gente abordou no primeiro, Jorge Edson Sabarense Borja. Exatamente. Ele pediu a palavra para poder declamar. Lá estava eu esperando que ele fosse fazer a declamação de um poema. Ele me sobe em cima de uma mesa e ele simplesmente canta assim: o barroco e o arcadismo, eles nunca andam só. Quando saem para passear, levam um estilo rococó. Rococó, rococó. Cara, o cara sensacional, né? Mandou bem demais. Aliás, a galera, quando tá estudando isso, né, tem dificuldade de saber o que é essa parada de rococó, o que significa barroco, o que significa arcadismo. A gente vai explicar um pouquinho disso aí hoje. Mas eu queria falar uma coisa também, aproveitar esse gancho, né, que você deu aí sobre o fato de a literatura ser interessante. Olha essa, Sidney. Uma vez, estava mexendo no computador, em casa, preparando aula, e aí eu entrei num fórum americano de discussão de literatura brasileira. Olha que loucura. Americanos discutindo literatura brasileira. Qual poema cai no meio da minha cara ali e eu acho que o pessoal estava discutindo? No Meio do Caminho, Carlos Drummond de Andrade. Aí o cara colou o negócio ali e vamos lá discutir, porque esse é um autor do Brasil, do modernismo, lá. E aí eles discutindo, cara, falou o que era essa pedra, o que é o esquema do No Meio do Caminho, e eles indo para vários lados, né? Mas, primeiro, quem é professor de literatura brasileira, quem estudou literatura brasileira, quem conhece minimamente o movimento modernista, entende um pouquinho do que foi aquele poema. E daí eu fui explicar para os caras, eu falei, então, rapaziada, esse poema não está falando de dificuldades da vida, não está falando de uma pessoa velha, nada disso. Esse poema é uma sátira. É uma sátira feita em relação a outro poema brasileiro chamado Nel mezzo del camin, do Olavo Bilac. Você já tinha ouvido essa teoria? Não. Então agora você vai ficar louco. Vamos ao poema do Olavo Bilac. Nel mezzo del camin, que significa, do italiano, no meio do caminho. Cheguei, chegaste. Vinhas fatigado e triste, fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Para aí, tá? Para aí. Esses versos são decassílabos, e, como você pôde notar, para ele compor esse primeiro quarteto, ele pegou duas frases e apenas inverteu a ordem. Cheguei, chegaste, vinhas fatigado e triste, fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, a alma de sonhos povoada eu tinha. Beleza? Vamos lembrar que o Olavo Bilac é de um estilo de época chamado de parnasianismo, que cultuava a perfeição formal, a arte pela arte e tudo mais. Aí vem o nosso Carlos Drummond de Andrade, com seu espírito modernista, combativo, e fala assim, porra,
já que é para fazer um poema que não tem sentido nenhum, que não tem nenhuma preocupação, né, literária, apenas estética, de versos decassílabos, eu vou fazer o seguinte, ó. No meio do caminho tinha uma pedra, 10 sílabas poéticas. Você quer ver como eu consigo outro verso decassílabo? Como eu sou um artífice da palavra? Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema é para tirar sarro do poema do Olavo Bilac. É uma piada com aquele poema. E a galera passou sempre muito tempo tentando discutir qual era a mensagem do Carlos Drummond de Andrade. E não era uma mensagem, era tirar sarro, era tirar onda. Mas aí tu vê como é que é importante e como é que é instigante, interessante a questão da autonomia do texto. Ele fez com uma intenção, mas adquiriu uma outra intenção, inclusive muito profunda, que talvez nem passasse pela cabeça dele, que é a questão da dificuldade. Nunca esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Quando ele coloca isso por causa de retinas tão fatigadas e tudo mais, aí o pessoal já fala as dificuldades que ele enfrentou na vida e tudo mais. Olha só, quero dar um boa tarde aqui pro pessoal que entrou. Ó, vamos lá. A Andréia Guerra deu boa tarde. Ianca Paiva disse que voltou pro trabalho agora e vai nos ouvir. A Andréia Guerra disse que gostaria de que um dia nós analisássemos o Khalil Gibran. Podemos analisar, com certeza. Aí o Éder Vinícius, Los Literatos, um ódio ao saber. Boa. Giovana Guimarães, boa tarde. Antônio Wellington falou, tema interessante. A Giovana disse que nós somos dois queridos. E a última pessoa que entrou agora e que tá dando tempestade de coraçãozinho na live aqui, a Bárbara Trombeta Jamil, minha esposa. Muito obrigado, meu amor da minha vida. Que com certeza agora está tomando um chocolate, porque quinta-feira é o dia do chocolate dela, né? É verdade. Ó, o Antônio Fernando disse para nós: mestres, boa tarde. Recentemente a obra do Euclides da Cunha, Os Sertões, ele leu, né? Fiquei arrebatado. Me sinto mais orgulhoso por ser nordestino, do Maranhão, mas triste por tanta injustiça. Cara, Os Sertões, acho que dá pelo menos uns 2 episódios se nós formos analisar Os Sertões. Sim, é denso, né? Fabulosa, fabulosa, fabulosa. Tan Bebê, muito feliz de estar ouvindo vocês. O trabalho fica mais leve assim. Que maravilha, porque a nossa intenção é levar um conhecimento leve, gostoso, divertido para vocês, tá? E a Bárbara falou isso mesmo, que ela tá tomando chocolate. Ah, sabia. Bem, vamos começar o nosso trabalho de hoje. Nós escolhemos 2 estilos de época, arcadismo e barroco. O barroco vem antes, né, do arcadismo. Vamos falar um pouquinho para a galera que está nos ouvindo, Cid, antes da gente mergulhar nos poemas. Vamos falar um pouco de barroco? Fique à vontade, mestre. Na verdade, o que acontece? Eu vou abrir o panorama e você dá o arremate. Nós temos 2 fases na literatura, a fase colonial e a fase que é nacional. Essa fase colonial, ela tem ali o quientismo, que é da literatura de 1500, obviamente. Exatamente, 1500 a 1601. O seiscentismo, que é o barroco, e o setecentismo, que é o arcadismo. E por que se chama assim? Concepção política, porque nós éramos de fato colônia. Depois de conquistarmos a emancipação, de virarmos república, aí nós tivemos a fase colonial, que entra com a questão do romantismo. Exato. Quando a gente pensa na literatura de 1500, ela é praticamente uma literatura apenas informativa e catequética. E aí não tem um glamour estético no fim das contas. Essa concepção mais estética, aquilo que a gente entende como literatura de fato, ela começa a surgir ali no barroco e a partir disso ser desenvolvida. E aí, claro que o grande expoente do barroco é o Gregório de Matos, mas há outros autores também. Até falei com o Pablo, que o Pablo me colocou na sinuca de bico, porque eu ia trazer só o Gregório de Matos, porque eu gosto dele. Mas aí eu tive que trazer o Bento Teixeira também para poder avaliar. Então são 2 formatos completamente diferentes. Vocês inclusive vão perceber na hora da leitura, acredito eu até, que a mesma sensação que eu tive vai ser a mesma sensação que vocês também vão ter. Um não me pegou, ele é muito distante. Outro já me pega mais porque tem a ver com, por mais que seja um texto lá de 1600 e pouco,
Um texto do Gregório de Matos falando sobre a sociedade baiana é um texto extremamente atemporal. As mesmas coisas que ele criticava naquela época persistem até hoje. Então não tem como não pegar a gente. Ah, é verdade, né, Sidney? Isso que o Sidney falou é muito interessante, porque quando nós estudamos o progresso dos estilos de época na literatura, você tem um surgimento desses estilos de época lá na Europa. E outra coisa importante para você entender é essa divisão que você viu na escola e que vocês ainda veem, né, principalmente que vai fazer um Enem, uma coisa assim, essa divisão é meramente didática. Ela é só para que o professor olhe e fale, olha, aqui era assim, o que não significa que acaba um estilo, o outro já começa, que o outro estilo morreu, ou que o outro já veio com força total, não. Porque o que você tem que sacar, a literatura possui uma relação muito íntima com a sociedade. E ela exprime aquilo que a sociedade está demonstrando no momento. Por isso que eu sempre falo que a sociedade não choca um ovo que ela não botou. Né? Então, quando você lê, por exemplo, uma literatura que é extremamente religiosa, você tem que olhar para a sociedade daquela época. O que a sociedade daquela época estava passando para trazer uma literatura daquela natureza? E agora que a gente vai falar de barroco e arcadismo, você tem que pensar o que estava rolando na sociedade para que a gente possa entender coisas como barroco e arcadismo. O Sidney falou uma coisa linda aqui no começo. Você tem uma literatura que é a literatura colonial e aquilo que a gente poderia entender como uma literatura pós-colonial, já com áreas mais nacionalistas, né? Enquanto você tem quinhentismo, barroco e arcadismo, você tem uma literatura feita completamente nos moldes da Europa, né? A literatura que era tributária da literatura portuguesa, da literatura europeia. Aliás, qualquer estilo que chegasse aqui só chegaria por causa da Europa. Então você pega o quinhentismo, que se resumiu fundamentalmente em informar ao rei o que é que havia aqui, mostrar para as pessoas lá o que estava rolando aqui, né? Depois você pega um seiscentismo, que vai trazer para o Brasil de uma forma muito maquiada como é que estava a sociedade europeia. Sim. E depois o setecentismo é tão europeu que ele vai se chamar neoclassicismo, né? Porque ele vai tentar trazer novamente essa cara do clássico. Inclusive o barroco, o rococó, né? Uhum. É como se fosse uma transição do barroco para o arcadismo. Exatamente. Coisa que a gente vê muito nas esculturas, né? E, se não me engano, possui uma característica marcadamente italiana, né? E aí vamos pensar então nessa história de barroco. O que estava acontecendo no mundo para você poder falar de barroco? Portugal estava naquele momento pós grandes navegações. Então, durante as grandes navegações, você teve em Portugal Escola de Sagres, que foi aquela escola que fez a galera se lançar ao mar e sair explorando. Portugal foi muito ninja, porque, velho, você não vai ficar pensando assim, mas Portugal hoje é um país que é um país mais pobre em relação aos outros países da Europa. Irmão, Portugal já foi a maior potência europeia. E por quê? Porque se lançaram ao mar primeiro para novas conquistas. Nessas conquistas, nós tivemos diversas colônias portuguesas. Brasil, uma delas. Só que o que foi que aconteceu depois desse processo? Aconteceu uma situação muito complicada. Rolou uma batalha lá em Portugal. Não foi em Portugal, mas envolveu o rei de Portugal. A Batalha de Alcácer Quibir, tá? Nessa batalha, o rei de Portugal, que era o Dom Sebastião, decidiu ir até o campo de batalha, porque, sei lá, acho que ele queria fazer uma coisa tipo Coração Valente, queria fazer uma parada do Senhor dos Anéis, que era ficar na frente dos exércitos e sair moendo a galera. Só que rolou um grande problema, que foi o seguinte: ele levou os exércitos para a região de Alcácer Quibir, que fica lá no Marrocos. E aí, cara, chegando lá, ele falou assim, ó, eu vou
performar como é que foi. Ele chegou pros seus comparsas e falou: soldados, preste atenção. Vou ir diante do inimigo e quando brandir minha espada, ataquem. Pois é, só que ele foi, só que não se ligou que quando você tá lá no Marrocos sobe duna, desce duna, sobe duna, desce duna, e ele deve ter chegado à frente da galera e falou: vocês já são todos uns borrabotes, puxou a espada, não veio ninguém e ele morreu, cara. Brincadeiras à parte, o rei de Portugal morreu. Morreu sem deixar um primogênito, sem deixar um filho. O que aconteceu? A única descendente dele, uma mulher, foi obrigada a casar com o filho do rei da Espanha. E aí Portugal ficou 60 anos sob domínio espanhol. Para você entender o que é Portugal ficar sob domínio espanhol, imagina o seguinte: nós estamos sem presidente agora e quem vem governar o Brasil é o presidente da Argentina. E quem vai mandar no Brasil pelos próximos 60 anos é a Argentina. É mais ou menos isso que aconteceu. Então, cara, para você saber o que eu tô querendo dizer é, você tinha um país que estava voando, que estava lá assim, ó, acima do topo, porque estava lá naquele esquema do mercantilismo, ouro, poder e glória. De repente, pau, essa galera cai. Não, e a forma como cai é muito engraçada, porque já vira motivo de anedota, né? Exatamente. Vira motivo de piada. E o pior, além de virar motivo de piada, eles caem para o que seria o país vizinho, que representava culturalmente um rival. Você sabe o que eu quero dizer nesse caso? E aí, olha só que coisa, Sidney. O que isso gera no indivíduo? Sabe? Porque, por exemplo, hoje quando você vive no Brasil, você tem aquele cara que é saudosista do passado. Fala, porra, no passado que era bom, no passado que era Sim. isso. Aí acontece uma coisa hoje, uma catástrofe, e a galera fica sem saber para onde ir. Quando a gente teve a epidemia, por exemplo, a pandemia do coronavírus, o pessoal ficava sem saber para onde ir. O que isso gerou na alma do ser humano? Então você tinha, antes, um momento em que estava todo mundo preocupado com uma concepção teocentrista do mundo. Né? Se nós pensarmos lá na época do surgimento da literatura na Europa, né? Que você teve lá o trovadorismo, aí você passa para um humanismo e um classicismo, que são estéticas mais voltadas para o ser humano. Então, o cara tá lá, humanista, vamos pro antropocentrismo, e aí acontece uma catástrofe. O ser humano pensa, puta, fiz alguma cagada, hein? Eu acho que o meu esquema era voltar os olhos para Deus, porque isso que eu fiz não foi legal. Isso gera dentro do espírito do homem uma coisa que na teoria da literatura nós chamamos de dualidade. Dualidade. Então o cara não sabe se a saída para ele é Deus ou se é o homem, se é o corpo ou se é a alma, e daí para frente. Esse dualismo vai se revelar em tudo que você tem da arte barroca. Você pega, vamos pegar aqui os quadros. Você pega lá um Caravaggio, certo? O que você enxerga na obra de Caravaggio? Um pedaço da tela todo preto, e quando você vem chegando para o centro da tela, o foco da tela, pá, branco. Cara, o cara tá jogando com antíteses ali, branco e preto. Ele tá trazendo os homens em volta de Jesus. O que é isso? É homem e Deus. Então, essas dualidades começam a aparecer em todas as manifestações. Outra coisa, o barroco vai ficando cheio de adereços, cheio de adornos, cheio de enfeites, né? Você pode ver isso, por exemplo, pela música. Eu que sou um grande fã de música erudita, puta, eu tô falando pra caralho, não te deixa eu falar. Não, fica à vontade. Já te passo de volta a palavra aí. Você se empolgou hoje. Empolguei, cara. Mas, ó, você pega a música, tá? Vamos pegar a música que é a música barroca, tá? Música barroca, você pega ali um Bach, certo? Bach é cheio de enfeite, cara. Você tem trinado, você tem mordente, você tem todos os ornamentos dentro da música. E Bach tem muito da religião. Mas é a música sacra com as habilidades humanas. Entende? E isso tudo
foi se miscuindo na sociedade e chegou até a literatura. E se estende até hoje, porque não tem como a gente dissociar todas as nossas relações contemporâneas da dualidade, porque todos nós somos duais o tempo inteiro e depende muito da nossa situação na vida. Do momento que você está vivendo, né? Exato, às vezes a gente está mais profano, às vezes a gente está mais religioso. O próprio Gregório de Matos, inclusive isso me faz pensar no seu livro, porque você apresenta 3 fases, depois, né, podemos até falar um pouco melhor sobre isso para a galera aqui, mas o Gregório, ele também tem 3 fases que parecem ser fases de um homem normal. Ele, quando jovem, mais profano, porque, obviamente, todos seus hormônios ali afloravam mais, então ele era muito instigado pelo sexo. Depois, numa fase mais adulta, mais consciente, ele se torna mais politizado e, pro fim da vida, ele se torna religioso. Exatamente. E é engraçado porque, assim, o Gregório de Matos, que ganhou o apelido de Boca do Inferno por causa do seu estilo, né? E quando eu digo estilo, cara, ele não tinha só a poesia satírica, ele tinha poesia pornográfica. Sim. Pra quem não sabe, por uma hora eu vou ver se eu consigo trazer, mas vai ter que ser depois da meia-noite. Eu tenho um livro chamado Antologia de Poesia Pornográfica, dos grandes autores da literatura brasileira. Drummond escreve. Poesia pornográfica. O Gregório de Matos foi um deles. Mas o Gregório de Matos também tinha aquela ideia de ofender pessoas. É quase uma herança daquilo que seria a cantiga de maldizer. Sim. Sabe? Ele ofendia as pessoas. Tanto a Maria Viegas, que era uma freira por quem ele tinha um ódio, ele ofendia demais. E aí os amigos dele tiveram que mandá-lo para fora do Brasil, porque ele ia ser morto no Brasil. Ele teve que, dar um pira daqui. E eu gosto muito do Gregório porque ele é um cara que... Ele é a personificação do barroco. Ele é a personificação do barroco, porque uma hora ele é profano, uma hora ele é satírico, uma hora ele é religioso, uma hora é poesia encomiástica, de elogio, uma hora... Ele falando sobre a mulher. Eu acho isso fabuloso, cara. Uma hora ele fala sobre a mulher Anja, que ele fala Anja, né? A dona Ângela. Anjo no rosto, Angélica... anjo no nome, Angélica na face. Outra hora ele fala sobre a mulher profana. A mulher que é para a relação carnal, né? E tudo isso você observa na literatura dele, nas fases que você teve. Porque se a gente pega lá o barroco brasileiro... Você tem 2 grandes autores. De um lado você tem esse cara que está ali escrevendo esses poemas, do outro lado você tem um cara que está fazendo sermão, né? Você tem ali os sermões do Padre Antônio Vieira, cuja titularidade da obra é disputada entre Brasil e Portugal, porque ele nasceu em Portugal, mas escreveu no Brasil, né? E nessa época isso acontece muito. E, cara, eu acho isso uma coisa belíssima, né, da nossa literatura. Pô, deu uma introdução fodida aqui agora. Acho que a gente já pode falar um pouquinho sobre os textos. Com certeza, meu companheiro. Começar. Não. Ou se quiser emendar o que eu estou dizendo aqui também. Não, então, eu levantei uma bola aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco para a galera, porque não sei se já tem um prazo, uma previsão. Pablo produziu um texto, né? Aliás, um livro com alguns textos, fez uma seleção, né? Eu não imagino nem quantos eram de fato. Você pode até falar sobre isso. E eu estou fazendo um prefácio para o livro do Pablo, só que um prefácio um pouco diferente do que normalmente vocês vão ver por aí. Eu peguei 6 textos do Pablo e estou fazendo uma resenha, porque são 3 fases diferentes. Então, 2 para cada fase, e aí no final eu faço um prefácio. Mas são textos que passeiam pela vida do Pablo. Você começou ali, o quê? Com 19 anos? Essa coletânea foi. Então, aí pode falar um pouco melhor agora, Pablo. Como vocês sabem, pessoal que me acompanha, eu gosto muito de escrever, né? E eu tenho, além da produção técnica, que isso daí é livro de redação, livro de língua portuguesa, questão comentada e tudo mais,
Eu tenho a produção que eu não consigo abandonar, que é a produção literária. Então tem lá os livros de poemas publicados, né? O livro de poemas, inclusive, que é o Espelho Opaco, está à venda já. Você encontra aí em qualquer hub de compra de livros. Você digita Espelho Opaco, Pablo Jamil, que é meu último livro de poemas. E aí, já fazia muito tempo que eu queria lançar a minha coletânea de contos, porque eu gosto de escrever contos. E aí, eu fiz uma reunião dos textos, não fiz uma revisão, eu só fiz a reunião e falei: Sidney, eu gostaria de que você prefaciasse o meu novo livro, cujo título é Linhas Tortas. Por quê? Porque o Sidney é o cara que trabalha comigo, ele é um cara que vive comigo, e ele é um cara que consegue, na minha opinião, extrair muita coisa dos textos. Ele faz aqui conosco os literatos, e eu não poderia pedir para outra pessoa prefaciar um livro de literatura, né, que eu escrevi. E esse livro, ele tem textos da época que eu tinha 19 anos até hoje que eu tenho 35. O último, inclusive, recebeu o ponto final um dia antes de eu mandar para o Sidney. E ali você tem fases do Pablo. Esse livro vai ser publicado em breve. O Sidney vai me entregar o prefácio, eu vou colocar no livro, vou fechar e vou publicar para que os senhores leiam, porque eu gostei muito também do feedback de quem me assiste. Agora eu entendi uma coisa. Lembra que eu te mandei uma pergunta sobre um dos textos? Eu falei assim: Pablo, aqui tem um erro do negócio da hora, foi intencional, não sei o que, coisa e tal, mas é porque você escreveu quando tinha 19 anos, né? Exatamente. E você não revisou, coisa e tal. Não revisei. Pra tu ver como é que é a coisa, né? A gente sempre fica pensando numa intenção. Você agora há pouco tava falando do Drummond. Por mais que fosse uma sátira dele ali brincando com o Olavo Bilac, as pessoas pensam na intenção. Então, eu vi ali... Porque, na verdade, a relação... eram dois momentos da hora, né? Era um que estava sem o acento grave e outro que era uma formação americana e não brasileira. Aí eu pensei, será que foi alguma intenção? E aí a questão do Deus eu já tinha percebido que era por conta do Nietzsche. Aí eu já tinha percebido. Então, e aí, cara, eu fiquei muito feliz quando o Sidney aceitou. E o mais legal é que o que ele está fazendo? Na minha opinião, o Sidney está fazendo o que qualquer prefaciador deveria fazer, que é ter o bom senso de orientar o leitor. Porque assim, eu sei que alguns textos que eu escrevi, eles são textos mais hostis. Então ele orienta o leitor para dizer assim, cara, vai por aqui, que acho que aqui você vai encontrar um filão, né, para o texto ficar mais palatável para você. E vai ser um prefácio que, na minha opinião, vai se equivaler à qualidade da obra, entendeu? O prefácio vai ser... será tão bom ler o prefácio quanto ler o livro. Não, é porque, assim, normalmente quando a gente pega um prefácio aí de diversas obras, tanto literárias quanto técnicas, você tem ali alguns bem superficiais, né? Alguns, assim, tipo, não dá uma página e não chegam nem perto do que é a obra de fato. Então, quando você vai ver um filme... é legal você dar uma olhada na sinopse, uma análise. Claro. E quando você tem alguma coisa mais trabalhada, você já vai pro filme com aquele desejo, né? Se for uma coisa qualquer, assim, um resumozinho ali de duas linhas. Não te captura, né? Não te captura. E aí eu pensei nisso, eu falei, os textos são tão legais, são tão bacanas, por que não fazer aqui porque eu fui fazendo resenhas, por que não fazer aqui uma resenha pro cara entender? Aí olha só que legal, eu mandei para um amigo meu, que é professor de direito, mas que escreve também, o Arthur Damasceno. E aí eu falei assim, leia primeiro o texto que eu escrevi e depois você dá uma olhada no texto do Pablo. Aí ele leu o texto, nem olhou o teu, ele falou assim, já tô com vontade de ler. Eu falei, então consegui. Esse era o objetivo, né? Esse era o objetivo, dar vontade, né, de ler, despertar a atenção. Sidney, olha que legal. Temos aqui um participante, o Robin Free, que disse o seguinte: poemas são muito mais difíceis de entendimento, ao contrário de ler um livro comum. Eu gosto de poemas, acho que consigo ganhar mais entendimento do que ler um livro. O que você poderia me dizer, professor? O que você acha, Sidney?
Eu acho que o poema é mais desafiador. Sim. Porque ele mais sugere do que diz. E outra coisa, o formato, né? Eu acho que no nosso dia a dia, em todas as nossas conversas, tudo que a gente faz na vida, todas as nossas relações, elas são proseadas. Então, por isso, um texto em prosa é de muito mais fácil captação. Nós não ficamos o tempo inteiro no nosso dia a dia declamando poemas. Não são a nossa linguagem não é poemada, né? Não é dessa forma, não é poética. Então, por isso as pessoas têm dificuldade. Quando você pega uma Ilíada, por exemplo, em versos, rapaz, é um negócio desesperador, porque é difícil, é denso. Então, se você não estiver disposto a se debruçar sobre aquilo com vontade, comprometimento, você não tem como entender. Se você é uma pessoa que tem uma certa bagagem literária, por exemplo, eu tenho 40 anos, já li algumas coisas, sou professor de língua portuguesa, tenho uma certa bagagem. Se eu pegar um texto em prosa, dificilmente eu vou ter uma dificuldade. Mas com um texto em versos já é diferente. Mesmo trabalhando com língua portuguesa, mesmo tendo 40 anos, mesmo já lendo muita coisa, se eu pegar um texto em versos, eu vou ter dificuldade. Por quê? Porque foge da normalidade da nossa linguagem. Eu finalizei esses tempos a Orestia, dá muito trabalho. Muito difícil. E é um teatro escrito dessa forma, né? É muito difícil. Assim, palavras com as quais a gente não tem familiaridade. Lembrando que dentro da língua portuguesa nós temos quase 500 mil palavras e ninguém domina. Uma vez, olha só que interessante, Pablo. Eu na faculdade, eu fazia uns trabalhos assim bem interessantes para ver a questão da variação diacrônica. Inclusive tem um jornal que uma vez eu peguei que me chamou muita atenção, porque era de 1920 e dizia que uma idosa de 40 anos tinha sido morta, atropelada por um bonde, né? Por 40 anos era uma idosa. Já estaria enquadrada. Já estaria enquadrada. E eu peguei uma revista literária uma vez que falava sobre a concepção da cultura e dizia que eles mensuravam a cultura de um homem pelo conhecimento vocabular. Quanto mais palavras a pessoa sabe, mais cultura ela tem. E nessa pesquisa, eu não vou recordar agora se eles inseriram o Guimarães Rosa e o Machado de Assis, não vou me lembrar, mas o homem mais culto do mundo, segundo essa revista, foi o William Shakespeare, porque eles conseguiram extrair no corpus literário dele cerca de 100 mil palavras diferentes. Então, se o homem mais culto do mundo apresentou, e detalhe, não é que ele dominava, porque é assim, vamos ser bem sinceros, não é porque o cara colocou ali no livro dele uma determinada palavra que aquela palavra é dominada por ele sempre. Claro. Ele pode até esquecer, daqui a pouco, eu coloquei, vou dar uma olhada aqui no dicionário para poder dizer, mas ele apresentou 100 mil palavras diferentes. Poxa, se na língua portuguesa tem 500 mil palavras diferentes e o homem mais culto do mundo dominava, teoricamente, 100 mil palavras diferentes, é impossível. Boa. Voltamos? Agora sim, hein? Acho que a gente voltou. E o povo tá aí acompanhando? Olha lá. Beleza. Pessoal, voltamos aqui. Houve um problema técnico. Os haters estavam na antena da internet balançando aqui assim, ó. Aí a gente teve essa dificuldade. Mas já voltamos aqui, ó. O Ciclone não conseguiu nos derrubar. Sidney, você vai ter que voltar a falar o que você estava falando sobre a Magda Soares. Sim, foi na hora da Magda Soares? Foi na hora da Magda Soares. Então, depois de falar sobre aquela questão do conhecimento de mundo, que tem a ver com o conhecimento vocabular, a Magda Soares ela faz exatamente essa pesquisa, mostrando que crianças de 0 a 2 anos em lares desestruturados conseguem atingir no máximo até 3 mil palavras. E é a partir disso que elas constroem o conhecimento de mundo delas. Já crianças em lares estruturados têm acesso a até 50 mil palavras. E aí olha só a diferença, é abissal. Então, obviamente, o conhecimento de mundo deles é muito maior. E se a gente parar para pensar, isso é muito tangível, é muito perceptível. Eu só sei que isso daqui na minha frente se chama microfone exatamente porque um dia eu descobri que se chama microfone, porque se eu não soubesse, não estaria dentro do meu conhecimento. E aí, eu percebia isso
nas crianças mais velhas, com 13, 14 anos, quando você explica uma coisa e mesmo aquela criança não sendo tão comprometida, CDF, ela consegue captar, ela consegue entender, ela é safa, ela é desenrolada. Por quê? Porque ela provavelmente foi bem estimulada nesse período de 0 a 2 anos. Diferentemente de outras que insistiam, eram comprometidas, desesperadas para tentar aprender, mas parecia que não conseguiam captar a mensagem. Muito provavelmente elas não foram bem estimuladas no período de 0 a 2 anos e o esforço que elas devem fazer para poder compreender aquilo que o outro compreende com uma facilidade tremenda é assim, hercúleo, porque infelizmente a culpa não é delas, a culpa não é delas, mas elas têm que tentar lutar mais do que os outros para isso. Esse assunto, inclusive, foi tema da minha prova de proficiência em língua estrangeira do doutorado. Porra, que maneiro, hein, cara? Era um texto exatamente sobre isso. Muito, muito legal. Agora, meu povo, lindo, maravilhoso, nós vamos começar a falar sobre aquilo que a galera quer, que é o texto. O texto em si. O Sidney vai começar, nós vamos começar... Vai começar pelo Bento Teixeira ou pelo... Pelo Bento Teixeira. Bento Teixeira. Para você saber, o nome desse cidadão era Bento, e tem uma cacofonia no nome dele, né? Que é Bento Teixeira Pinto. E ele inaugura o Barroco no Brasil com a publicação em 1601 de uma obra chamada Prosopopeia, tá? E ele vai ser o primeiro autor a examinarmos aqui. Sidney, manda ver. Que detalhe, a prosopopeia é uma figura de linguagem que pode ser chamada também de personificação, que é quando a gente atribui vida a elementos que não têm vida, né? Então, olha aqui, ó. Descrição do Recife. Para a parte do sul, onde a pequena ursa se vê de guardas rodeada, onde o céu luminoso, mais serena, tem sua influição, e temperada junto da nova Lusitânia ordena, a natureza, mãe bem atenta, um porto tão quieto e tão seguro, que para as curvas naus serve de muro. É este porto tal, por estar posta, uma cinta de pedra inculta e viva, ao longo da soberba e larga costa, onde quebra Netuno, a fúria esquiva. Entre a praia e pedra descomposta, o estranhado elemento se deriva, com tanta mansidão, que uma fateixa basta ter a fatal Argus aneixa. Em o meio desta obra alpestre e dura, sua boca rompeu o mar inchado, que na língua dos bárbaros escura, Paranambuco, de todos é chamado de Paraná, que é mar, Puca, rotura, feita em fúria desse mar salgado, que, sem no derivar cometer míngua, cova do mar se chama em nossa língua. E aí me vem com Paranambuco, olha. Cara, eu acho, o que eu acho muito interessante de uma obra como essa é você observar a linguagem que é empregada. E você que está assistindo, você está pensando, Pablo, de onde saiu esse texto? Ele está disponibilizado para você. Dentro do vídeo aí, aparece a descrição. Na descrição tem ali, link para os textos do dia. Você clica lá, cai no Drive, baixa e você tem os textos aí para você poder acompanhar. O que é esse poema, se não exatamente aquilo que o título diz? A descrição de Recife. Descrição do Recife. E detalhe, é interessante porque não era um momento ainda de ufanismo. Não era. Nós não éramos emancipados, éramos ainda colônia. E tanto que, se a gente parar para pensar, é um tanto quanto estranho ele fazer esse tipo de relação, de descrição do Recife, mas veja como ele é influenciado o tempo inteiro
por Portugal. Ah, quando ele diz aqui, junto da Nova Lusitânia, o que é a Nova Lusitânia? É a nova colônia portuguesa. Sim, ou seja, ele não separa um do outro. O Brasil é Portugal para ele. E isso é bem claro. E porque ele era português. Exatamente. E assim, e olha como ele evidencia, né, exacerba aqui todas as relações marítimas. Porque ele vem com a ursa menor, né? A pequena ursa, que na verdade é a ursa menor, que é da constelação. Depois ele fala de Netuno, que na verdade é o deus do mar, né? Nós temos o Poseidon, Netuno seria o equivalente, o deus do mar. E por que Netuno, o deus do mar? Porque Netuno, ele tem muitos gases, são gases metanos, que na verdade é o nosso pum, né? Uhum. Mas que no planeta deu uma cor azulada que faz lembrar o mar. Então por isso ele faz essa relação como deus do mar. Então veja que aqui ele fica o tempo inteiro exacerbando essa relação marítima. E por fim ele ainda fala que aqui, né, no caso no Recife, é um porto, né? Cadê? Ele fala aqui, cadê? É este porto tal, por estar posta uma cinta de pedra inculta e viva ao longo da soberba e larga costa, porque nós temos uma larga costa, na verdade nós temos uma extensão territorial e principalmente em relação à costa praticamente continental. O Brasil é maior do que vários países aí no mundo, tem uma extensão territorial imensa e ele fala sobre isso aqui. E no final, quando ele vem com Paranambuco, cara, que é muito legal isso, né, do Paranambuco. Que é o nome que vai originar Pernambuco. Que vai originar Pernambuco, mas olha só, tem a ver com mar, né? Eu mesmo não sabia que Paraná era mar. Agora, olha que legal, Sidney. Eu vi aqui algumas referências interessantes. Eu queria começar a falar justamente sobre o Netuno, tá? Ele fala, ao longo da soberba e larga costa onde quebra Netuno a fúria esquiva. Por que ele falou Netuno e não Poseidon? Porque as duas figuras representam a mesma divindade. Poseidon para a mitologia grega, Netuno para a mitologia romana. E aí você precisa saber que as referências que são feitas por parte dos escritores portugueses aos deuses da mitologia, em sua grande parte, buscam, né, as referências buscam a mitologia romana, tá? Então por isso que ele fala Netuno. E o que ele quer dizer? Onde quebra Netuno a fúria esquiva, onde a fúria do mar se arremansa, sim, né? Porque é o Recife. Quando ele fala entre a praia e pedra descomposta, o estranhado elemento se deriva com tanta mansidão que uma faixa pequena, basta ter a fatal Argus aneixa. Aneixa é anexa, tá? Pra você saber. O que é Argus? Onde fica Argus? Você já assistiu ao filme Fúria de Titãs? Se você ainda não assistiu, Fúria de Titãs, lá que o cara vai para matar o Kraken, o caceta, aquele lugar que fica ali na encosta do mar, um império, se chama Argus, tá? E aí, nesse caso, ele está dizendo, olha que ele está falando que o Recife ali, ele é tão fantástico que uma faixa do Recife basta para que caiba ali dentro Argus. Sim. Né? Basta ter a fatal Argus aneixa. Eu acho isso aqui muito bonito, cara. E quando ele diz, ó... E só quem conhece Recife meio que para entender a caracterização que ele está fazendo, né? Porque antes de chegar, na verdade, ali a faixa de areia, tem o Recife que quebra a onda e forma uma piscina natural, linda por sinal, e que durante muito tempo evitou até o ataque de tubarões, mas hoje em dia, por conta nossa, né?
o homem acabou meio que estragando um pouco esse Recife, os tubarões já conseguem entrar e já fazem ataques ali aos banhistas. Mas durante muito tempo a praia... E por que muitos tubarões? Porque é uma água quente. E essa água quente é propícia para tubarões e ali no Nordeste todo. Só que durante muito tempo foi protegido e por isso Argos, porque era um local lindo, paradisíaco. Exatamente. Um local aprazível. Isso aí. E agora, a parte final que eu acho muito, muito interessante, ele explica o nome, né? Ele fala assim, ó. Sua boca rompeu o mar inchado. Aquilo que o Sidney acabou de falar. Rompe o mar, cria, né, o Recife, que na língua dos bárbaros escura, ou seja, a língua dos indígenas daqui. Sim. Porque para quem falava o português, a língua que se falava no Brasil era a língua dos bárbaros. Era uma língua difícil, escura, né? Paranambuco, de todos é chamado de Paraná, que é mar. Ou seja, se chama Paranambuco e vem de Paraná, que significa mar. E puca, rotura, o quebra, né? Feita em fúria desse mar salgado, que, sem no derivar cometer míngua, cova do mar se chama em nossa língua. Ou seja, em português, Paranambuco significa cova do mar. Que é o que ele está dizendo aqui. Bonito demais isso, cara. É bonito, é bonito. Bonito demais. Mas esse é o Bento Teixeira, que é aquele poeta de quem o Sidney não gosta. Mas sim, porque, por exemplo, pensa comigo. Você olha tem que olhar com mais calma, com mais cuidado, para conseguir extrair a beleza dos versos. E no final das contas, aqui, né? É uma literatura descritiva, mas claro, com a concepção de valor que ele dá para aquilo dali. Mas é um retrato que ele busca traçar. E o retrato, ele pode simplesmente fazer você se deleitar ou não. Normalmente não é algo que mexe comigo somente vislumbrar a imagem. Agora, olha como são as coisas. Eu tô olhando o chat aqui, Sidney, agora que a gente terminou de falar desse poema, né? A Andréia falou, viva meu Pernambuco. A Thaís falou, estou em Carneiros. Lindo, por sinal. Aí o Robin Free falou, também sou de Pernambuco. A Andréia falou, sou de Porto de Galinhas. Agora, olha como o nosso podcast é internacional. La Vidriera de la F1 mandou, olá Pablo, grande professor, saludos desde Buenos Aires, Argentina, um aprendiz de la língua portuguesa. Ah, que legal. Estuve em Buenos Aires há 2 semanas. E belíssimo, muito obrigado por estar aqui. Aí, ó, a Andréia falou, já vou separar para usar nas minhas aulas, tá? E a Mari Moraes disse, sou de Pernambuco, estou estudando no seu canal para fazer a prova de escola técnica. Cara, isso aqui é muito bonito, né? Você ter a galera aqui e gerar identificação com o poema da sua terra, né? Não, e é legal assim, porque, por exemplo, quando a gente vê Olinda, né? Reza a lenda, né? Que era um local muito lindo, né? Linda, coisa e tal. E eu fiz um passeio por lá, cara, e realmente é um local muito bonito, né? Eu tive o prazer de comer uma carne de sol com queijo coalho na Tianoca. Quem é daí com certeza vai lembrar. Vai saber. Vai lembrar. Porque lá só tem isso, Pablo. Lá não tem mais outra coisa. Lá os pratos são definidos pelo tamanho. Então o preço sei lá, R$50, tanto, né? Um tanto. R$70, um tanto. Mas é só carne de sol com baião de 2. Carne de sol com baião de 2. No restaurante que você está dizendo? No restaurante. É no restaurante que só tem isso? No restaurante só tem isso. Tá. Carne de sol e baião de 2 e queijo coalho. E queijo coalho. Carne de sol, queijo coalho, baião de 2. Aí sabe o que é a sobremesa? Queijo coalho com melaço. Mas, Cid, eu vou te falar. Você é nordestino. Sim. Eu sou paranaense. Olha que coisa engraçada. Eu vou pro Nordeste, eu me acabo de comer. É muito bom, né? Primeiro porque eu adoro a culinária nordestina. Agora vamos lá.
Queijo coalho, pra mim, é fabuloso. Eu como em tudo quanto é lugar. Se estiver no restaurante, como. Se estiver de sobremesa, como. Queijo coalho com melaço, queijo coalho com mel, queijo coalho com doce de leite, enfim. Baião de dois, amo. Teve uma coisa que eu comi, eu só comi no Nordeste, se eu não me engano foi em Natal. E só encontrei em Natal também, farofa d'água. Farofa d'água é uma coisa espetacular. Sou fã, amo. Eu não sei como é que é a farofa d'água. Não? Não. É uma, cara... tem que comer pra saber. Mas vem alguma coisa assim diferente? Ah, cara, eles fazem de um jeito ali... Não é aquela farofa com ovinho, não, nem banana, nem nada disso. Não. É uma farofa diferente que até hoje eu só comi lá. Essa daí eu não conheço. Que é a farofa d'água. Boa pra arrebentar. Carne de sol eu adoro. Charque eu adoro. Então, é que eu sou suspeito pra falar. Eu gosto de comer qualquer coisa. Aqui, ó. A Andréia falou... Noguinha, sobremesa, mel de engenho. Muito bom, é isso mesmo. Bom demais. Rapaz, eu vou pra qualquer lugar do Brasil que eu vá, a primeira coisa que eu faço é onde é que tem um lugar pra comer comida do local, né, da região. Sim. E aí, quando eu vou pra praia, também eu sou farofeiro pra caralho. Eu tô lá, daí passo a pessoa vendendo caldo. Cara, o que tiver de caldo, eu tomo. Uma vez a pessoa tava vendendo caldo de um siri, não sei onde, eu falei, eu quero. Porque eu gosto de experimentar a culinária do local. Eu acho que isso é uma maneira de você respeitar a cultura do local. Sim. Não, agora, falando do local mais uma vez, só para fechar, antes de nós irmos embora do texto, quando ele coloca ali o Paranambuco, que é o mar que rotura, né, que quebra, isso faz pensar logo em Recife. Então veja como o próprio Pernambuco, que depois virou, e aqui ele faz a descrição do Recife, como um está muito associado ao outro. Com certeza. Como a origem, né, o original Paranambuco, que hoje é Pernambuco, relacionado a Recife. Então, exato, nada mais justo do que Recife ser a capital de Pernambuco. Eu amei esse poema. Gostei muito mesmo. Eu gostei mais agora. Vamos pro Gregório de Matos? Agora o próximo é top. Vamos lá. Vamos lá, ó. Contemplando nas coisas do mundo. Na verdade, o nome era maior. Inclusive tem essa lenda, né? Quando a gente vai dar aula de redação, fala assim, ó, o título tem que ser pequeno, de 1 a 4 palavras, nada de título barroco, porque o título barroco, ele é quase uma estrofe, né? Cara, tem um poema do Boca do Inferno que se chama Boca do Inferno é o apelido do cara, Carlão. O Carlão lá dando risada, do Gregório de Matos. Ele vai dar mais risada agora. O nome do poema é A com acento grave indicativo de crase. A mesma freira Maria Viegas sacode freneticamente agora o poeta porque se espeidorrava muito. Esse é o nome do poema. É uma cantiga de escárnio? É. Olha aqui, meus amores, ó, vou agora. Esse é top. Vou fazer a leitura, depois a gente vem pegando. Ele é vai pequenininho. Lá. Então, olha assim, ó. Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Quem mais limpo se faz, tem mais carepa. Com sua língua, ao nobre o vil decepa. O velhaco maior sempre tem capa. Mostra o patife da nobreza o mapa. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Quem menos falar pode, mais increpa. Quem dinheiro tiver, pode ser papa. A flor baixa se inculca por tulipa. Bengala hoje na mão, ontem garlopa. Mais isento se mostra o que mais chupa. Para a tropa do trapo, vaso a tripa. E mais não digo, porque a musa topa em apa, epa, ipa, opa, upa. Cara, você sabe que, assim, ó, eu sempre achei o Gregório de Matos genial, né? Mas isso aí, cara, é um poema de mote e voltas, né? Poema de mote e voltas é o seguinte, o cara chega pro maluco e fala, ó, o mote é apa, epa, ipa, opa, upa. Agora dê tuas voltas. O que é isso? Você larga uma frase pro poeta e fala, agora você vai escrever
usando isso, usando esse mote. Ele fez isso, cara. E nessa forma ele tá fazendo uma puta de uma crítica social. Não, gigante. Não, gigante demais. Detalhe, cada verso, isso aqui é interessante, porque quando você pega alguns poemas com críticas sociais também, e vamos pensar no texto como um todo, tanto o poema quanto a prosa. Você precisa de alguns trechos para extrair uma ideia. Aqui a cada verso é uma lapada. Uhum. Por exemplo, ele já começa: neste mundo é mais rico que mais rapa, ou seja, quem rouba. Quem rouba. Depois, quem mais limpo se faz tem mais carepa. Então o cara que finge que é do bem, aquele bem, cara que é bom, ele é o bonzinho. Ele é o mais sujo. Que é carepa. Exato. Com sua língua, ao nobre o vil decepa. Então é o camarada, e é o que a gente vê muito hoje, por exemplo, na rede social. Tem muita gente vil. Muita gente que só está ali preparado para decepar um nobre. Não estou dizendo que todos são nobres que aparecem nas redes sociais, mas eu estou mostrando que... E é uma coisa que me incomoda, Pablo. Eu não sei se te incomoda, mas eu sou muito assim. Se eu vejo qualquer coisa, de modo geral, seja uma música, seja uma apresentação de dança, seja um texto seu, se eu não gostar, eu me recolho à minha insignificância e guardo para mim. E passa adiante. E passo adiante. Se eu gostar, eu faço questão de mostrar para a pessoa que eu gostei, porque eu acho que ela merece aquele elogio sincero. Uhum. Só que, hoje em dia, parece que a maioria das pessoas faz o contrário. Se ela gosta, ela não fala nada. Ela não tece o elogio. Porque é como se o cara tivesse feito o que é a obrigação dele fazer. E se ela não gosta, ela não consegue passar batido. Ela tem que criticar. E o pior é que às vezes o não gostar não é porque aquilo é ruim. Seja um texto, seja um filme, seja uma atuação. É porque ela simplesmente não consegue atingir a qualidade daquele trabalho. Eu me lembro que eu não sou muito de comentar nas coisas não, mas esses dias eu não aguentei porque eu vi um vídeo do Brad Pitt e o cara falava como o Brad Pitt é ruim atuando. E eu não consegui aguentar. Ele disse que um dia alguém disse para ele: repare na atuação do Brad Pitt, veja como ele é fraco. E ele, a partir daí, viu como o Brad Pitt era fraco. Aí eu até falei: cara, eu acho que você foi influenciado por uma pessoa por quem você tem extrema admiração. E como ela falou isso, você foi imbuído a buscar o erro, a falha. Mas, cara, olha só a sequência de filmes desse cara. Você tem Lendas da Paixão, você tem Clube da Luta, você tem Seven, Bastardos Inglórios. É uma atuação melhor do que a outra. E aí, veja a facilidade que as pessoas têm para poder decepar o nobre com a língua vil. Sidney, hoje eu falava com a Bárbara, antes de vir para cá, justamente sobre isso. Eu tô com 35 anos e estou na internet em exposição constante, né? Seja dando aula, desde a época do Facebook, quando o Facebook era, enfim, grande coisa, né? Eu estou lá desde os meus 21 anos. Então já faz um tempinho aí, né? Já deu para cansar. E eu dizia para a Bárbara que no dia em que eu conseguir fazer outra coisa, né? Sei lá, quando eu advogar ou quando eu estiver vivendo exclusivamente de livros, eu quero ter a abertura, sem me preocupar com cancelamento, de a pessoa vir e descer a bota lá na minha publicação e só responder: vai pra puta que o pariu. Hoje não dá pra fazer isso direto, sabe? Às vezes eu ainda faço. Se você encontrar por aí o professor Pablo mandando alguém para aquele lugar, é porque ele foi tomado de um momento de muita originalidade, tá? Sim. Porque, cara,
É muito difícil. Você, o tempo todo, cria, você tenta ajudar, e as pessoas elas não têm o mínimo de... Como é que eu posso dizer? Empatia. Sim, aqui mesmo no canal não é muito de me incomodar, não. Eu sou mais comedido em relação a isso, muito, né, Pablo? Mais do que eu. Muito mais. Só que teve um caso, cara, que me chamou muita atenção, porque o Pablo, no nosso primeiro encontro, me perguntou por que ler poemas. E eu falei do texto em geral, falei várias coisas, até me prolonguei bastante, mas acho que... Respondeu a pergunta. Respondi. E outra, uma pergunta, ela tem diversas respostas. Não é porque eu não dei a resposta que você quis que a minha resposta está equivocada. E aí veio um camarada lá querer dizer que a resposta não atingia a pergunta, que estava errado, que era superficial, coisa e tal. E detalhe, quando você vê diversas outras pessoas que inclusive são da área gostando daquela resposta, então você sabe, opa, pô, peraí, se um cara que é do mundo da literatura, como por exemplo o Roberto Lota, pô, doutor em letras, vai lá, gosta do que viu, aí vem alguém que é de uma área outra qualquer só pra vilipendiar, só pra detonar. Cara, não tem como, porque é aquilo, você percebe quando a pessoa veio só pra dar a paulada sem qualquer pudor, né, cara? Sem qualquer pudor. E aí você fica puto. Eu tento não ficar, mas de vez em quando não tem como, né? Aí continuando aqui, ó. Continuando aqui pra ver como cada verso é brabo aqui. Texto do 1600, tá? Exatamente. Inclusive, já que você mencionou esse 1600, acho que vale um comentário interessante. Eu tinha falado logo no início que ele critica a sociedade baiana, mas que o texto é atemporal, até porque, poxa, tudo que está acontecendo nesse texto aqui acontece hoje em 2023, por exemplo. E por que a sociedade baiana? Porque Salvador já foi a capital do Brasil. Depois o Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, Curitiba foi capital por 3 dias, né? Que loucura foi essa? Não entendo. E depois Brasília, mas Salvador foi capital durante um bom tempo, então tudo girava ali em torno de Salvador. E aí ele continua aqui e coloca assim, ó. O velhaco maior sempre tem capa. Porque o cara que é muito esperto... Aqui é o velhaco de 71, né? De enganador. De enganador. Ele tem capa. Ele se esconde e você não percebe. Mostra o patife da nobreza o mapa. É praticamente uma crítica de que existe um mapa da nobreza porque são as pessoas que sempre tiveram dinheiro e vão continuar tendo dinheiro, e que é difícil atingir isso, porque se você não é nobre, como é que você vai ser? Inclusive, hoje mesmo eu vi um vídeo do Chico Bosco, né, que é o filho do João Bosco, falando sobre como... Acho que ele escreveu até um livro, um texto sobre isso, que é Romarinho. O texto que ele escreveu, falando como hoje o brasileiro tem sei lá, uma fixação nos filhos dos famosos. Fetiche. Um fetiche ali nos filhos dos famosos que já ganham um status de muito importante sem terem produzido nada. Só a Sasha, por exemplo. Só por ser filha da Xuxa, por exemplo. O Romarinho por ser filho do Romário. O Carlos Alberto de Nóbrega, por ter sido filho do Manuel da Nóbrega, não podia deixar de fazer essa crítica aqui. Não podia deixar passar. Então, ele mostra exatamente isso. E aí, na sequência, quem tem mão de agarrar, mais ligeiro trepa, ou seja, se o cara tem ali as artimanhas, ele acende mais rapidamente. Quem menos pode falar, né? Quem menos falar pode, mais increpa. É como o cara que perde a razão na discussão. Ele perde a razão e aí ele vai increpar, ele vai partir logo para a agressão. Ele não tem argumentos. Quem dinheiro tiver pode ser papa. Ele fala até das indulgências aqui. Ou seja, se você tem dinheiro, você pode ser tudo. Pode tudo. Pode até ser papa. Pode até ser papa. A flor baixa se inculca por tulipa. Ou seja, não vale nada, mas se sente
mas se sente Uma tulipa. uma tulipa. Bengala hoje na mão, que é um objeto de nobreza. Ontem garlopa, que é uma ferramenta de marcenaria. Mais isento se mostra o que mais chupa, ou seja, ele é o que mais está aproveitando de tudo, mas ele se mostra isento. É o isentão. O isentão. E para essa parte é sensacional. Ele tem aqui umas aliterações, né? Para a tropa do trapo, vaso a tripa. Isso significa que ele caga e anda. E aí ele vem mais não digo, porque a musa topa em apa, epa, ipa, opa, upa. Cara, esse negócio de vaso a tripa, cago e ando, ele faz as aliterações exatamente para fazer o barulho do cagueando. Trá, 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 como se fosse aquela cagada que faz barulho. Aí ele fala assim, e a musa, né? Quando ele fala a musa, é a inspiração do poema. A musa, qual é a outra palavra? E mais não digo, porque a musa topa. A musa topa, ou seja, ela para nesse tema. Apa, epa, ipa, opa, upa. Exato. Sensacional, sensacional. Poemaço. Aí você quer saber por que era tão importante o Boca do Inferno? Por que ele foi um autor importante? Por causa disso, cara. Porque ele escreveu um poema que em 1600 ele escreveu e até hoje é verdadeiro. Sim. E escreveu com essa habilidade aí, né? Sensacional. Não escreveu igual algumas pessoas escrevem música hoje, que se faltar a palavra sentada, sentadona, sentando, não sai uma música, né? O poema de quem tem problema, para ficar em pé. Tem que escrever sentado, sentando, sentadona. Gente, a minha parte diz respeito a um estilo de época que veio depois do Barroco. O que aconteceu depois do Barroco? As pessoas estavam com as cidades lotadas. Por quê? Porque a herança social do Barroco e daquilo que aconteceu anteriormente foi criar um êxodo rural. Então as pessoas estavam saindo do campo e indo morar na cidade. Mas o que acontece quando você tem êxodo rural? Você tem um problema de superlotação das cidades, porque as cidades não são pensadas. Elas não são construídas para que as pessoas fiquem lá. As cidades são locais de passagem, pelos quais as pessoas têm que apenas passar e não ficar. Como as pessoas começam a ficar na cidade, vai gerar um problema econômico e social, certo? De superlotação. Nessa época, eu quero te perguntar, quem você acha que fazia a propaganda para as pessoas saberem para onde elas deveriam ir? Se elas tinham que ir para o campo, se elas tinham que ir para a cidade, se elas tinham que ir para o caixa-prego. Quem fazia essa propaganda eram os artistas. O que os artistas resolveram fazer? Uma campanha de valorização da vida bucólica. O que é uma vida bucólica? Você já viu uma cena, alguma coisa assim que você pensou, ai que delícia, cara, tipo uma casinha no campo, você sentado à beira do rio, lendo um livro, ou ali com um cachorrinho, né, e a sua amada ou seu amado? Isso é a cena bucólica, campo. Foi a partir dessas ideias que surgiu uma estética chamada arcadismo, baseada na Nova Arcádia, o local em que os poetas gregos se reuniam, a Arcádia. E aí, isso começou a servir como uma espécie de poesia panfletária. Os ideais eram criticar a cidade e valorizar o campo. Por isso nós temos alguns lemas que foram lemas em latim que fizeram a cabeça desses escritores. Por exemplo, fugere urbem, que significa fuja da cidade. E que detalhe, hein? A cidade na época não chegava nem perto do que a cidade hoje. Exato. Imagina esses caras, se tivesse uma máquina do tempo, esses caras pudessem vir pra cá. Em uma semana eles morreriam. Morreriam. Você tem lá outra, inutilia truncar.
que é uma forma de protestar contra o barroco. Sem tirar os excessos. Isso, enquanto o barroco é cheio de excessos, cheio de truncamentos, Sim. eles dizem inutilia truncar, ou seja, torne inútil aquilo que é truncado. Existe uma outra, aurea mediocritas, né? Que era a ignorância vale ouro. É melhor você não saber de nada, né? Sofre menos. Outro que nós tínhamos também era o carpe diem, Que é o mais famoso. o mais famoso de todos. Traduzindo para o português, Aproveite o dia, viva o dia, curta o quê? dia. Porque a vida é efêmera, ela passa e às vezes você nem sente. Por exemplo, você está assistindo a este podcast agora, o que é uma delícia, cara. Mas muitas outras pessoas estão imbuídas estão fazendo seu serviço, estão correndo atrás de uma coisa, de outra, não estão tendo a possibilidade de aproveitar isso, cara. Que é aquele momento que vale ouro. Para nós, isso aqui é um carpe diem danado, entende? E eles começaram a escrever sobre isso. Portanto, agora os poetas queriam ser pastores de ovelhas. E aí surge a ideia do chamado pastoralismo. Tem muito disso dentro desses textos. E eu selecionei 2 para que eu possa trabalhar com vocês aqui. O Sidney vai me ajudar, é claro. Tá? Você tem um movimento que é muito voltado ao iluminismo, ao arcadismo, e que no Brasil está associado à Inconfidência Mineira. Tá? É muito importante por causa disso, mas numa aula só sobre o arcadismo eu vou aprofundar essa situação. Mesmo porque eu estou me demorando. O primeiro texto que eu vou ler é de um escritor chamado Tomás Antônio Gonzaga. Ele escreveu um livro chamado As Liras de Marília de Dirceu. Escreveu esse poema para uma moça que era a Maria Doroteia Joaquina de Seixas, uma menina jovem, muito mais jovem do que ele. Acho que ela tinha uns 14 anos. Ele já tinha lá os seus 40, quando escreveu esse poema para ela. E era um poema, escreveu o livro inteiro para ela. Ele queria usar esse livro para convencê-la a se casar com ele. E a primeira parte, que é bem arcade, você tem uma apresentação do cara. É ele falando de si. Não, o interessante é que todo o livro é uma representação dele e em todas as suas nuances, né? Inclusive na sua tristeza, né? Porque ele morre preso, né? Na verdade ele foi exilado, né? Ele teve que sair do Brasil, ele acabou morrendo na África como vendedor de escravos. E a terceira fase desse livro é uma antecipação do romantismo. Sim. Ele está antecipando o romantismo. Mas vamos dar uma olhadinha, porque eu quero que você, nosso aluno, saiba enxergar aqui o que é arcade. O que significa o arcadismo dentro do poema, tá? Se eu não morrer de tuberculose antes... Cara, peguei uma traqueite de novo e daí eu fico tossindo demais. Mas vamos lá. Lira 1. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. De tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro o leite e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Antes de continuar, já vamos examinar isso aqui. Por que ele fala que ele não é algum vaqueiro que viva de guardar ali o gado? Porque ele quer mostrar que ele tem posses. Ele não é um vaqueiro. Ele não trata com o gado do outro. Ele tem aquilo que dá um sustento para ele. E ele diz, né? Tenho o próprio casal e nele assisto. Ou seja, eu tenho um lugar para morar. E eu moro nele. Né? Quando ele fala de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos dos sóis queimados, ele falou, não sou eu que trabalho. Sim. Eu sou o dono dessa parada e as pessoas trabalham para mim.
E ele tira leite das ovelhinhas, ele tira as lãs, ele se veste de finas lãs, né? Graças ao quê? A minha estrela. Esse pedaço é sensacional, né? A minha estrela brilha. Exatamente, tipo assim, ó, graças à minha estrela, cara. Eu tenho sorte. Aí ele continua. Vi meu semblante numa fonte. Dos anos ainda não está cortado. Ou seja, tão bonitão. Tão bonitão. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Ou seja, além de ser bonitão, sou pica grossa, sou o cara que a galera teme aqui. E com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Você pode ter boiado completamente aqui. Vou te explicar. Toco a sanfoninha é um instrumento musical, evidentemente. E quem é Alceste? Alceste é o Cláudio Manuel da Costa, que tinha um pseudônimo chamado Glauceste Saturnio. Eles tinham que usar pseudônimos porque eles escreviam muitas coisas políticas. Então era pra galera não pegar. Ele dizia assim, ó, eu sou tão bom nas habilidades musicais e de arte que até tem inveja de mim o Alceste ali, ó. Ao som dela, da sanfoninha, concerto, veja que é com C, não com S. Quer dizer, eu faço um concerto, né, um concerto musical. Concerto a voz celeste. Cara, ele é se achão pra caralho, né? Sim. Porque assim, ó, com a minha sanfonia eu concerto, eu uso a voz do céu. Nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Cara, esse pedaço aqui, nem canto letra que não seja minha. Ele é muito soberbo, né? Demais! Demais. Assim, tipo, ele mostra pra ela que ele é o melhor partido que tem. Uhum. Como não escolhê-lo? Agora, olha só. Mas tendo tantos dotes da aventura, só a preço lhes dou, gentil pastora, depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado, porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Aqui ele dá a cantada, né? Sim. Aqui ele vem com aquele chaveco. Claro, ora, eu tenho tudo isso, mas ainda não tenho você. E ele fala assim, ó, é bom ser dono de tudo isso, mas é melhor que você seja a dona. Ou seja, tá proposteando ali. Sim. Carlão, fica de olho nesse cara. Ele sabe, ele manja do chavecão. Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoula ou rosa, delicada e fina, te cobre as faces, que são cor de neve. Olha aqui, cara, falando que ela tem a pele branquinha com tons de rosa. Te cobre os teus cabelos são os fios d'ouro. Teu lindo corpo bálsamos vapora. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Caralho! Então, ela é branquinha, pele rosada, cabelo louro. Aí, ela é cheirosa porque vapora bálsamos, né? E o corpo é bonito. O corpo bonito. E o céu não foi feito para igual tesouro para o cupido, porque amor com letra maiúscula nessa época é o cupido, tá? Então ele está dizendo assim, o céu foi feito para ela. Leve-me a sementeira muito embora, o rio sobre os campos levantado acabe. Acabe a peste matadora sem deixar uma res, o nédio gado. Já destes bens, Marília, não preciso, nem me cega a paixão que o mundo arrasta. Para viver feliz, Marília, basta que os olhos movas e me des um riso. Ele está dizendo, ó, posso perder tudo, mas eu preciso de um sorriso seu. Irás a divertir-te na floresta, sustentada, Marília, no meu braço. Aqui descansarei a quente cesta, dormindo um sono leve em teu regaço. Regaço não é um regão, tá? Regaço é essa parte do corpo aqui, ó. Certo?
essa parte do corpo aqui que forma uma coisa chamada de rego do seio. Regaço é que ele vai dormir escorado, né, no peito dela. Ou seja, ele se mostra como total protetor. Exatamente. Enquanto a luta jogam os pastores e emparelhados correm nas campinas, toucarei teus cabelos de boninas, nos troncos gravarei os teus louvores. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Olha o que ele está dizendo. Ele vai ser um pastor tão foda que enquanto os outros tiverem que ficar lá correndo, tocando gado, mexendo tudo, ele vai poder ficar com ela, só amando. Depois que nos ferir a mão da morte, ou seja, neste monte ou noutra serra, nossos corpos terão a sorte de consumir os dois a mesma terra. Na campa, rodeada de ciprestes, lerão estas palavras os pastores. Quem quiser ser feliz nos seus amores, sigam os exemplos que nos deram estes. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Ou seja, vão morrer, vão ser enterrados no mesmo local e vão servir de exemplo de relacionamento. Os amores vindouros deverão se espelhar nos amores deles. Esse é brabo, hein? Esse aqui é brabo. Aí você vai lá e procura uma litografia do Cláudio, do Tomás Antônio Gonzaga, que você vai ver feio pra caralho. Mas escrevia belamente. Sim. Né? Isso que importava. Casou com a Maria Doroteia Joaquim de Seixas? Não. Não. Coitado. Mas também só não casou porque foi exilado. Porque com a cantada dessa... Porra, até eu casaria. Pô, até eu casaria. A cantada dessa aí pega qualquer um, pô. O próximo poema que eu trouxe para vocês é do Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio Manuel da Costa foi muito mais participativo da Inconfidência Mineira, do grupo dos Inconfidentes, do que o Tomás Antônio Gonzaga, tá? E eu gosto muito dos poemas do Cláudio Manuel da Costa, apesar de ele não ser tão estudado quanto o Tomás Antônio Gonzaga. Eu gosto principalmente deste poema, que é o soneto, 14, porque, na minha opinião, ele é a melhor expressão do arcadismo, da frase Fugere Urbem, né, do fuja da cidade. E aí vocês vão entender por quê. Olha só. Quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro da paz não tem provado. Cara, isso aqui é fácil de você entender. Quem sai do campo para a cidade, ou não sabe o que é violência, ou não sabe o que é paz. Né? Que bem é ver nos campos trasladados, no gênio do pastor, o da inocência? E que mal é no trato, na aparência, ver sempre o cortesão dissimulado? Aqui ele está fazendo uma comparação. Cara, é uma delícia ver a inocência no campo, nos pastores do campo. E como é ruim no trato e na aparência o cortesão da cidade. Ali respira, ama a sinceridade. Aqui, na cidade, né? Sempre a traição seu rosto encobre. Um só trata a mentira, outro a verdade. E aqui ele está comparando, ó. Ali, quer dizer, no campo, respira, ama a sinceridade. No campo existe a verdade, na cidade não. Ali não há fortuna, que sossobre. Aqui, quanto observa, é variedade. Ó ventura do rico, ó bem do pobre. Cara, isso aqui é muito interessante. Por quê? Quando ele fala, ali não há fortuna, ele está dizendo, no campo não existe isso. De fortuna, de dinheiro, que sossobre. Aqui, quanto observa, é variedade. Aqui é cheio de coisas. Só que lá é a ventura do rico. Lá, no campo, porque quem está no campo está verdadeiramente rico. Ó bem do pobre. E esse bem, os bens, é de quem é pobre, os pobres de espírito, porque vive na cidade. E era essa a panfletagem que eles queriam fazer para essa época, para mostrar a diferença de campo e de cidade, né? Isso é que era a intenção do poeta Árcade, e eu gosto muito do arcadismo justamente por causa dessa habilidade. E como eles realmente colocam de forma antagônica, né? Não tem assim um meio termo. É
um é bom, outro é ruim e acabou. Exatamente. Ele estraga a cidade como um todo. E, por exemplo, se a gente parar para pensar, quando você pega aí o poema do Cláudio Manuel da Costa e joga pro que o Gregório de Matos falava lá no Barroco, aquela crítica que ele faz é uma crítica exatamente das pessoas da cidade. Exato. E aí comunga com a ideia que o Cláudio Manuel traz aí. Porque o que acontece? Eles tinham essa percepção, né? Essa sensibilidade para notar isso. E eu acho que, eu sempre falo, a literatura é um espelho da realidade, porque é uma forma que o indivíduo usa para depurar aquilo que ele sente, vivendo onde está vivendo. Né? Eu acho isso muito belo. Vamos ver os últimos comentários e daí a gente vai encerrar hoje. O Moraes disse: vejo em algumas dessas obras o fruto de visões segregacionais da época. Hoje essas reflexões não fazem sentido no século XXI. É uma coisa muito curiosa, né? Porque você realmente pode ver esse tipo de percepção quando você pega alguns estereótipos, por exemplo, de beleza naquela época, né? É um estereótipo segregacional. O próprio Boca do Inferno falava da mulher para amar e a mulher para casar e a mulher para a relação sexual. E a mulher para a relação sexual para ele era a mulata. E a mulher para casar era a Dona Ângela, que era uma mulher branca. Sim. Então você enxerga essa visão da época. Né? E é por isso que é importante manter a memória, para saber, inclusive, o que até os grandes autores registravam. Né? O Antônio Fernando disse: professores, uma dica. Deixem algum livro que possamos ler durante a semana para que possamos debater depois. Uma resenha de obra seria interessante. Gostei, hein? Eu também achei interessante. Tá aqui uma ideia boa. A gente pode fazer isso. Eu achei bem legal essa proposta, porque nós conseguiríamos no mundo online. Lembra que a gente, quando começou aqui, a gente até comentou assim: porra, imagina se a gente estivesse dando uma aula dessa dentro do ambiente acadêmico, que gostoso seria para nós e para os alunos. Seria uma forma de nós trabalharmos uma aula, só que agora tendo a interação total do público. Tipo um clube de leitura, né? Pô, ia ser bem legal, hein? Gostei da sua ideia, Antônio. A gente vai dar um jeito de viabilizar isso, tá? Muito obrigado. O Éder falou: o Pablo só seleciona os melhores textos. Obrigado, mas os que o Sidney trouxe hoje, cara, são fabulosos. O Antônio Fernandes disse: e para vocês, qual o maior desafio que alguém que esteja começando na sala de aula hoje em dia? Este trabalho de vocês está maravilhoso, ajudemos a divulgá-lo. Muito obrigado. Para mim, a maior dificuldade hoje é conseguir lidar com a tecnologia e o desejo dos alunos de estudar. Sim, porque mudou muita coisa. Hoje eu estava conversando com uma professora, na hora, foi com o quê? Foi com uma professora de biologia, sobre como o perfil do aluno hoje mudou. E assim, é muito paradoxal o processo. Eu me lembro de, em 2012, 2011, 2010, Pablo, entrar numa sala de aula com adolescentes e eles trazerem as novidades do mundo para mim, sabe? Poxa, professor, você viu isso? Você viu aquele filme? Pô, tu tá sabendo o que aconteceu? Mostrou ontem no jornal. Eles traziam todas as informações. Eles eram muito antenados e eu acabava tendo que ficar antenado para ficar ali equiparado com eles. Mas eles eram assim, ó, antenados demais. Hoje, em 2023, com todo esse acervo midiático que a gente tem, com todas as redes sociais, os alunos vivem em completa alienação. Eles estão anestesiados. Eu é que tenho que falar: vocês viram isso? Não, não viram. Vocês viram esse filme? Não, não viram. Vocês estão sabendo dessa notícia? Não, não estamos. Eles não sabem de nada. Estão anestesiados. E olha que loucura. Então hoje, nós que nem vivemos a esse mundo tão profundamente da internet, estamos mais antenados do que eles, e sempre foi o contrário. E o jovem, cara, o jovem sempre foi conhecido por isso, por ser aquele curioso, por querer saber de tudo um pouco. E isso foi se perdendo. O jovem hoje não é mais assim. Eu vejo, Sidney, que na realidade é uma relação de proporção, é uma relação inversamente proporcional, sabe?
quanto mais informação você disponibiliza, menos desejo pela informação. Sim. Porque quanto menos informação havia disponível, mais desejo de buscar havia. Agora, quanto mais informação despejo em você, menor o desejo de buscá-la. E é por isso que eles estão tão anestesiados. Porque é tão grande essa anestesia que eles buscam drogas, eles buscam formas alternativas de suportar a vida. E com esse pensamento filosófico, nós encerramos os literatos de hoje. Tem retransmissão dos episódios anteriores no fim de semana. Espero que você tenha curtido. Até a próxima. Um grande beijo e fiquem bem, leiam e valeu.